Eu faço desporto desde muito novo e sempre me senti motivado a mover-me de alguma forma. E comecei a fazer umas aulas no meu colégio quando tinha 16, se não me engano, de hip-hop, assim, uma coisa muito básica, mas que já me puxava para um mundo que eu gostava muito, porque ouvia, era a soundtrack, assim, a trilha sonora da minha vida naquela altura era hip-hop, então comecei a estudar por mim, eu e um amigo meu na altura. Começamos a treinar improviso. Isto era numa altura em que não havia assim tanta informação como hoje e tão boa. Então nós éramos muito fãs dos filmes, como qualquer pessoa que começa acaba por ser. E comecei com estilos como o popping. Era muito fã do Michael Jackson, então também queria ir pegar em algumas coisas que ele fazia. Sim, depois acabei por começar a enveredar, ou acabei por... qual seria a melhor maneira de descrever isto? Comecei a treinar cada vez mais e a fazer mais aulas. Na altura consegui uma bolsa na escola do Max, já há muitos anos, penso que era a Dance Fact, acho que se chamava assim. E comecei a batalhar, que é um termo utilizado para competir em hip-hop e em popping, primeiro em popping e depois em hip-hop. E surgiu, eu na altura estava a estudar programação e embora gostasse de programação, não gostava do estilo de vida associado a estudar programação e a estudar... porque era uma coisa muito noctívaga, muito de tirar a vida a uma pessoa, e eu na altura também estava a fazer um estágio que era complicadíssimo, porque era para a PSP e era muito pesado para a idade que eu tinha, e acabei por perder o gosto, ou pelo menos acabei por perder a vontade de querer fazer aquilo para a minha vida. Continuo muito techy, continuo muito ligado à tecnologia, mas de outra forma, mais de uma forma de suporte do meu trabalho. E depois acabei por decidir que realmente queria seguir dança, isto com 19, e decidi fazer a audição para a superior. Foi uma audição muito engraçada porque eu realmente não tinha linguagem nenhuma clássica no corpo, então foi... Eu rio muito ainda a pensar nisso porque, pronto, parecem uns bloopers da nossa vida, e de alguma forma entrei para uma turma que vinha muito motivada pelo sucesso do Achas que Sabes Dançar também. Então éramos assim um ano do Achas, porque éramos todos com um sonho e é muito engraçado olhar para trás. Pronto, com pouca ou zero bagagem a nível contemporâneo, mas com imensa bagagem a nível contemporâneo, do ponto de vista em que as danças urbanas estavam muito incorporadas em algumas das maiores peças a rodar a nível europeu na altura. Portanto, não sabendo, de certa forma já tinham alguma linguagem contemporânea no corpo. Com a superior vieram várias experimentações, veio muita informação, veio muita coça, que também é muito necessária, mas... e a superior acabou por ter um lugar fulcral no meu desenvolvimento. Até porque por aí eu senti que não tinha ainda toda a informação que necessitava e isso fez-me sempre querer mais. Então, à medida que estudava na superior, também queria continuar a batalhar e queria continuar a assimilar cada vez mais informação sobre uma cultura que amo e que vivo ainda. Depois da superior tive a sorte ou tive o mérito de estar a fazer parte de uma criação que estreava no CCB, da Amélia Bentes, que era o Heteronoridade,
e pouco após a estreia tive a hipótese de ir à DOC fazer mestrado, e com isso surgiu a oportunidade de trabalhar com o Marco, que é uma pessoa com quem ainda trabalho hoje em dia e acaba por ser um mentor de muitas formas na minha vida. E a partir daí começa toda uma vida de freelancing, né? Porque não há nada institucional, não há nada que tu consigas pegar e seguir, a não ser que eu fosse para a Companhia Nacional de Bailado, que não me parece que fosse acontecer. E então, pronto, saí do país, voltei, saí de novo, entrei em projetos da Companhia Instável algumas vezes, continuei sempre de alguma forma a trabalhar com o Marco, rodamos muito as peças dele e ele está com uma visibilidade incrível, o que é ótimo para quem trabalha com ele também. Depois fui para a Bélgica, voltei, fui para a Bélgica de novo, mas a trabalhar numa companhia, voltei. Na Bélgica comecei também a trabalhar neste processo e pelo meio disto tudo fui conhecendo pessoas que me deram muito, processos bons, processos mais duros, processos que, pronto, te dão um arcabouço psicológico e físico que te fazem também querer enverdar para outro sítio. É isso, acho que é um bocado por aí. Então, o Rubble King já deu algumas voltas no processo dramatúrgico, porque surgiu num Open Call da Stratrek, que é uma associação belga, e na altura eu liguei o Rubble King a um documentário que existe sobre a cultura dos gangues na América, que se chama Rubble Kings. E não era bem sobre a cultura, era mais sobre um nicho desse documentário que me fala de o quão desolado ficou aquela área demográfica e as possibilidades que criava, quase como se fosse uma caixa de areia, uma sandbox gigante, porque eram complexos completamente abandonados, em que reinava de certa forma um mundo novo, não é? Para bem ou para mal, com regras bastante específicas, mas que existe uma liberdade meio anarquista. Começou por aí e depois pegou muito rapidamente para uma quase homenagem a um mundo particular, ou um mundo que eu continuo a viver muito, que é o mundo do anime e da ficção científica, de conceitos como um ser distópico, como uma base de dados de movimento que está constantemente a crescer, o conceito de cyberpunk, um conceito já bastante específico de cyberpunk, que é a augmentação do corpo, augmentação, e pronto, fala-nos de uma assimilação constante, de uma procura do corpo cibernético na realidade, porque ele vai de encontro também a várias referências que fizeram questão de aparecer no processo, que vão desde o mecha do Neon Evangelion, ao monólogo de Roy Batty, à sociedade distópica e espetacular do Akira, mas todas essas coisas são nuvens, não é? Porque apesar de tudo é uma peça de dança e ela tem que se centrar em modelos assimiláveis. Então tentei que essa dramaturgia estivesse presente muito na forma como interpreto o movimento, porque acaba por encher o movimento com alguma coisa que não lhe é tão inerente por si, não é apenas uma linguagem que está a ser debitada em palco, é algo mais. Como sou emergente e como a realidade dos emergentes em Portugal é ótima, foi um processo longo, foi um processo bastante longo,
porque nós começamos com a primeira versão em 2018 e não havia imenso dinheiro e ao mesmo tempo eu tinha uma carreira e continuo a ter uma carreira de freelancer como bailarino, então as coisas vão-se fazendo nos buracos que existem e nas possibilidades que existem. Mas eu, eu acho que aprendi a aplicar várias coisas que fui aprendendo, acima de tudo, com pessoas com que fui trabalhando, não tanto de uma forma mais pedagógica, do que uma metodologia pedagógica que eu fui aprendendo, ou uma metodologia de criação que eu fui aprendendo, mas muito de deixar que a minha intuição fluísse e me fosse ligando à próxima fase. Porque como existia tempo, existiam hiatos, às vezes bastante grandes entre cada uma das residências, existia também tempo para rever e pensar melhor na próxima fase. Acho que é uma das coisas boas que existe, não ter que ter um deadline tão definido e pronto, é isso. Haver um bocadinho mais de dança entre as coisas. É ótimo, é um desafio enorme e é bom fazer uma coisa que nós queríamos porque pronto, acabamos por nos realizar do quão às vezes difícil, pesada, física é e parece que foi repescar uma versão de mim que também já estava um bocado adormecida e que é bom. É bom sentir a responsabilidade também de dançar o meu trabalho e é bom aprender e ter que assimilar duas pessoas que eu gosto tanto de ver em palco, que foi o André, que é um intérprete fortíssimo e muito generoso, e o Marco, igualmente, e que também houve uma inversão de papéis, que foi engraçada e que foi generosa da parte dele também, mas é físico, é mega físico e vai buscar um corpo que às vezes sinto que não está tão forte em mim, que é se calhar uma parte inferior, então puxa-me para me querer suplantar de novo. Dramaturgicamente, obviamente que vou conseguir controlar os aspectos todos porque é a minha peça, mas fisicamente é ótimo entrar e assimilar o corpo de outra pessoa, porque quando tu crias, ou pelo menos eu, tive o prazer de poder criar para corpos que não eram iguais ao meu, e é isso que é ótimo criar, que é as tuas limitações acabam quando tens um corpo disponível à tua frente e diferente do teu. Tu vais trabalhar para aquele corpo e não para o teu. E então isso acaba por fazer assim um 360 e volta para mim, e sou eu que tenho que assimilar essas linguagens que eles me deram. Eu sinto que, para além de poder ter trabalhado com duas pessoas que são mega profissionais no que fazem e que são muito bons no que fazem, pelo facto da peça não ser um score muito fechado, me dá liberdade de os poder ver a extravasar no que são bons a fazer. É claro que eu estou a falar do Marco e do André, que são duas potências físicas incríveis de ver. Então, o que eu sinto que mudou foi a disponibilidade de cada um em certos momentos da peça de crescerem, porque era uma coisa se calhar mais confortável naquele momento. Acima de tudo, eu não tento fechar a peça de uma forma tão de clausura, porque a partir do momento em que eu estou habituado a aprender de outras pessoas e estou a trabalhar como coreógrafo, tenho que saber ler
que se calhar algumas coisas não vão funcionar tão bem num corpo ou no outro. E isso não é mau, isso é sempre uma porta para que uma nova possibilidade de movimento surja, porque também há muitas coisas que já fomos buscar à gaveta, uma gaveta já antiga, 2018 já, apesar de tudo, já foi há 4 anos atrás. Isso acaba por me questionar o que é que eu estava a pensar nessa altura e será que eu quero continuar a ser fiel a esse pensamento já algo distante. E isso abre a possibilidade deles darem mais. E isso é um solo, então eu tenho que conseguir ao máximo potenciar o corpo que tiver à minha frente. Acho que, é um processo de ansiedade diferente. Porque como criador tu estás até à estreia a tentar minimizar qualquer tipo de falha, dano, tudo. Tu estás a tentar que tudo corra bem. E a partir do momento em que a música começa, as luzes se ligam, o controle que tu tens sobre o que vai acontecer já não é tão grande. No máximo estás ali a... Como intérprete, eu sinto que sou muito solto também em palco, que às vezes é ótimo, que às vezes... mas que acima de tudo eu tento ter prazer no que faço. E por causa disso, algumas das escolhas na minha carreira também foram feitas porque sentia que já não estava num lugar, que já não estava... e então queria uma nova aventura, queria outro sítio, e isso também é bom de termos na nossa vida. Então eu não sei se me sinto mais confortável. Eu acho que, como criador, há coisas que eu ainda não tenho direito a ter que me tirariam tanto trabalho das mãos, e que me dão essa ansiedade. Mas sinto-me mega feliz de poder compartilhar e poder criar esse espaço seguro até que a peça comece. Como intérprete, não sei, é quase como eu já tenho rituais para entrar, se estou mal, se estou bem, se estou com menos energia, mais energia, já tenho os meus rituais, então eu já fiz um damage control durante alguns anos para que, se alguma coisa não me está a correr tão bem nesse dia, vai correr bem na mesma. E tenho a sorte também de ter trabalhado com muita gente que me deixa muito seguro em palco. Retiro o facto de que ser criador é estar num processo constante de cocriação, porque eu sinto que dei muito até agora e recebi muito também em troca, mas sinto que vou aprendendo nas pequenas coisas e há pequenas lições que tu vais aprendendo, que às vezes são mais importantes do que tudo aquilo que tu estudaste. Porque, pronto, por mais que te preparem, a partir do momento em que tu realmente és freelancer, e ser freelancer em Portugal é mesmo ser freelancer, não existem 7.000 criadores para tu trabalhares, existe uma audição de pouco em pouco tempo e tu tens que estar mega preparado. Sinto que, acima de tudo, eu quis estar sempre muito preparado para tudo aquilo que eu pudesse receber. E para isso deu-me sempre a possibilidade de ser uma esponja. Isso é das coisas que eu mais adoro, é ser esponja, é ver, é observar, é ler com o meu corpo, porque também estou muito ligado a uma cultura que tem como lema each one teach one, portanto, que é uma coisa social, é uma coisa de leitura próxima e imediata. Sim. Fico contente de ter continuado esse processo num panorama diferente. Acho que é por aí.
para Portugal, que os criadores portugueses continuem a ter, ou possam ter cada vez mais verbas para continuarem a ser genuínos, que não hajam tantas, ou que não haja tanta vontade de ir para um guia de criação. E para mim, que eu consiga continuar a ter prazer com isto, que isto não se torne um trabalho monótono, que eu consiga um espaço para a minha próxima criação. Eu só quero continuar a ter prazer com aquilo que eu faço. Pronto, muito obrigado.